Bem-vindos ao Mr. Horror. Hoje irei contar 4 histórias de terror baseado em fatos reais. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo. E não se esqueça, se inscreva no canal. Era uma noite fria e nebulosa em 1974, quando a família Harris se mudou para uma antiga casa vitoriana na rua Hill, em uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos. A casa, com suas janelas altas e fachada imponente, tinha uma história que poucos na cidade gostavam de discutir. A primeira noite foi tranquila, mas logo coisas estranhas começaram a acontecer. A senhora Harris, uma mulher prática e cética, foi a primeira a notar. Ouviu passos no andar de cima quando todos estavam na cozinha. Subiu as escadas, mas não encontrou ninguém. O Sr. Harris, um homem de poucas palavras, desconsiderou o incidente como sendo o som da casa velha se acomodando. Na segunda noite, as crianças, Tommy e Sarah, acordaram aos gritos. Disseram que viram uma figura sombria no canto do quarto. A figura parecia estar chorando. Os pais tentaram acalmá-los, atribuindo os acontecimentos a pesadelos e imaginação fértil. Mas os eventos continuaram. Portas que estavam trancadas se abriam sozinhas. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares diferentes. O cachorro da família, Max, um pastor alemão normalmente calmo, agora se recusava a entrar em certos cômodos, rosnando para o vazio. Uma noite, a senhora Harris decidiu investigar. Armou-se com uma lanterna e subiu até o sótão, um lugar onde nunca haviam ido antes. Lá, encontrou uma velha caixa de madeira, coberta de poeira. Dentro dela, havia uma série de cartas antigas e fotografias que revelavam a história sombria da casa. As cartas eram de uma mulher chamada Emily, datadas do início do século XX. Emily havia morado na casa com seu marido, um homem chamado Jonathan, que se revelou ser abusivo e violento. As cartas detalhavam o tormento que Emily sofria, culminando com sua misteriosa morte, que nunca foi investigada adequadamente. A senhora Harris, perturbada pelas descobertas, tentou compartilhar com seu marido, mas ele permaneceu cético. No entanto, naquela mesma noite, algo inegável aconteceu. Os gritos começaram por volta da meia-noite. Gritos de uma mulher, ecoando por toda a casa. A família se reuniu na sala de estar, todos tremendo de medo. De repente, a temperatura caiu drasticamente e a figura de uma mulher em trajes antigos apareceu diante deles. Era Emily, sua expressão uma mistura de tristeza e raiva. Ela apontou para o sótão e a senhora Harris, compreendendo o gesto, correu até lá. Encontrou um compartimento secreto no piso, onde estava enterrado um diário e um anel de casamento. O diário narrava o sofrimento de Emily e terminava abruptamente, sugerindo que Jonathan tinha algo a ver com sua morte. Ao trazer os itens para baixo, Emily desapareceu, mas a sensação de sua presença permaneceu. A família, aterrorizada, decidiu que não podia mais ficar na casa. Eles se mudaram na semana seguinte, deixando para trás a bela, mas assombrada, casa na rua Hill. A nova família que se mudou depois deles também não ficou por muito tempo, e a casa ganhou a reputação de ser um lugar amaldiçoado. Até hoje, os moradores da pequena cidade evitam a rua Hill após o anoitecer, e a casa permanece vazia, uma lembrança silenciosa dos horrores que ali aconteceram. No coração de Louisville, Kentucky, existe uma estrutura imponente e desolada, o Sanatório de Waverly Hills. Construído no início do século XX, foi um dos maiores hospitais dedicados ao tratamento da tuberculose, uma doença mortal e sem cura na época. O sanatório foi palco de um dos capítulos mais sombrios da história médica dos Estados Unidos. Em 1910, Waverly Hills abriu suas portas para pacientes de tuberculose, oferecendo um lugar isolado onde os doentes poderiam ser tratados longe da população saudável. No auge da epidemia, o hospital estava sempre cheio, com mais de 400 pacientes em suas alas. A tuberculose era uma sentença de morte para muitos, e os tratamentos eram rudimentares, frequentemente dolorosos e, muitas vezes, ineficazes.
Os pacientes viviam em condições extremamente duras. Os tratamentos variavam de simples exposição ao ar fresco em solários, mesmo no rigoroso inverno, a cirurgias invasivas, como a remoção de costelas e músculos para permitir que os pulmões respirassem melhor. Muitos pacientes não sobreviviam aos procedimentos. Devido ao alto número de mortes, o hospital construiu um túnel, conhecido como Túnel da Morte, para transportar os corpos discretamente para fora do hospital e evitar que os pacientes vivos vissem a quantidade de mortos. Esse túnel ligava o hospital ao sopé da colina e se tornou um símbolo do desespero e da morte que permeavam Waverly Hills. Em 1961, com o surgimento de antibióticos eficazes contra a tuberculose, o sanatório foi fechado. No entanto, o prédio não ficou vazio por muito tempo. Foi reaberto em 1962 como um asilo geriátrico, mas as condições de vida lá eram igualmente terríveis. Relatos de maus-tratos, abuso e negligência começaram a surgir. Em 1982, o asilo foi finalmente fechado por violações às condições sanitárias e de segurança. Desde então, o hospital permaneceu abandonado, mas sua reputação de lugar assombrado começou a crescer. Visitantes e investigadores paranormais relataram uma série de fenômenos inexplicáveis. Sons de passos ecoando pelos corredores vazios, portas que se abrem e fecham sozinhas, e a visão de figuras fantasmagóricas. Um dos relatos mais assustadores é o de uma enfermeira que se suicidou no quarto 502. Em 1928, uma jovem enfermeira foi encontrada enforcada no quarto, supostamente após descobrir que estava grávida de um dos médicos e foi abandonada. 2 anos depois, outra enfermeira se atirou da janela do mesmo quarto. As tragédias alimentaram a lenda do quarto 502, onde muitos afirmam sentir uma presença opressiva e avistar sombras inexplicáveis. Outro relato perturbador é o do homem de branco, visto frequentemente no Túnel da Morte. Testemunhas afirmam ver uma figura masculina vestida com roupas antigas de hospital, que desaparece assim que alguém se aproxima. Os atuais proprietários de Waverly Hills organizam visitas guiadas e eventos de caça aos fantasmas, atraindo curiosos e entusiastas do paranormal de todo o mundo. Muitos saem convencidos de que o sanatório é, de fato, um dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos. As histórias de assombrações em Waverly Hills não são apenas lendas urbanas. Elas são alimentadas por décadas de sofrimento humano e morte em massa. A atmosfera pesada e o passado trágico do hospital criam um ambiente onde o sobrenatural parece estar sempre à espreita, tornando Waverly Hills um monumento sombrio à fragilidade da vida e ao terror do desconhecido. Em 1817, no tranquilo condado de Robertson, Tennessee, a família Bell começou a vivenciar eventos que se tornariam um dos casos mais documentados de assombração nos Estados Unidos. John Bell, um respeitado fazendeiro, mudou-se para a região com sua esposa, Lucy, e seus filhos, buscando uma vida pacífica e próspera. Porém, o que encontraram foi um pesadelo que duraria anos. Tudo começou com sons estranhos, batidas inexplicáveis nas paredes, arranhões no chão e portas que se abriam e fechavam sozinhas. No início, a família pensou que fossem animais ou algum tipo de brincadeira, mas logo perceberam que estavam lidando com algo muito mais sinistro. As manifestações se intensificaram quando os filhos de John e Lucy começaram a ser fisicamente atacados. Betsy Bell, a filha mais jovem, era frequentemente puxada pelos cabelos e recebia tapas de mãos invisíveis. Os ataques deixavam marcas e machucados visíveis, assustando toda a família. Desesperado, John Bell procurou ajuda de seus vizinhos e amigos. As reuniões na casa dos Bell para discutir os eventos acabaram atraindo a atenção de toda a comunidade. As pessoas que visitavam a fazenda testemunhavam os fenômenos
confirmando que algo de muito errado estava acontecendo. A entidade, que passou a ser conhecida como a Bruxa de Bell, começou a se comunicar com a família e os visitantes. Em uma série de sessões de perguntas e respostas, a voz misteriosa afirmou ser Kate Betts, uma vizinha que, segundo rumores, tinha uma rixa com John Bell. Kate jurou vingança contra John e sua família e parecia estar cumprindo sua promessa do além-túmulo. A fama do caso se espalhou e até o futuro presidente Andrew Jackson, que na época era general, decidiu visitar a fazenda Bell. Jackson, cético quanto às histórias, trouxe consigo um grupo de homens para investigar. Porém, após uma noite de intensa atividade paranormal, incluindo sons de correntes e batidas, Jackson saiu convencido de que algo sobrenatural realmente assombrava a casa. Os fenômenos continuaram por anos, com a Bruxa de Bell mostrando um ódio especial por John Bell. Ele começou a sofrer de problemas de saúde inexplicáveis, incluindo espasmos faciais e dificuldade para engolir. Em 1820, sua condição piorou drasticamente. Em dezembro daquele ano, John Bell foi encontrado morto. Ao lado de seu corpo, foi descoberta uma pequena garrafa de um líquido desconhecido. A entidade reivindicou a responsabilidade pela morte, dizendo que havia dado a ele o veneno. Após a morte de John Bell, a atividade paranormal diminuiu, mas não desapareceu completamente. Betsy Bell continuou a ser assombrada, especialmente quando ficou noiva de Joshua Gardner. A Bruxa de Bell expressou desaprovação pelo casamento e Betsy acabou rompendo o noivado em 1821. Algum tempo depois, a entidade declarou que partiria, mas prometeu retornar em 7 anos. De fato, em 1828, a Bruxa de Bell voltou, mas sua presença foi menos intensa. Conversou com John Bell Jr. sobre o passado, presente e futuro, fazendo previsões que, segundo relatos, se concretizaram. Após essa visita, a entidade afirmou que retornaria em 107 anos, mas não há registros que indiquem qualquer manifestação em 1935. O caso da Fazenda Bell continua a ser um dos mistérios mais intrigantes da história americana. Muitos pesquisadores e entusiastas do paranormal ainda visitam o local, tentando desvendar a verdade por trás dos eventos. A história da Bruxa de Bell é um lembrete aterrador de que algumas assombrações podem ser mais reais do que imaginamos, deixando um legado de medo e fascínio que perdura até hoje. Em dezembro de 1900, o farol de Eilean Mor, localizado em uma das ilhas Flannan, na Escócia, se tornou o centro de um dos mistérios mais desconcertantes da história marítima. A ilha, remota e frequentemente envolta em neblina, abrigava apenas o farol e os 3 guardiões designados para manter sua luz: James Ducat, Thomas Marshall e Donald MacArthur. O farol, essencial para a navegação segura nas traiçoeiras águas ao redor das ilhas Flannan, foi inspecionado regularmente. Em 15 de dezembro de 1900, o vapor Arctor, passando pela ilha, notou que o farol estava apagado. A falta de luz foi relatada assim que o navio atracou, mas devido ao mau tempo, a investigação foi adiada. Somente em 26 de dezembro, o navio de abastecimento Hesperus conseguiu chegar à ilha. O capitão James Harvey e seu grupo de busca, incluindo Joseph Moore, um guarda substituto, se aproximaram da ilha com apreensão. Ao chegarem, notaram algo estranho. Nenhuma das bandeiras estava hasteada e não havia sinal de vida. Moore foi o primeiro a desembarcar e dirigiu-se ao farol. O silêncio era total, exceto pelo som das ondas batendo nas rochas. Quando entrou no farol, encontrou a porta trancada, mas com a chave na fechadura. Dentro, a cena era ainda mais perturbadora. A cozinha parecia intacta, com pratos sujos e restos de comida na mesa, como se os homens tivessem saído apressadamente. O relógio de parede estava parado, indicando que ninguém havia dado corda desde 15 de dezembro.
As camas estavam desfeitas, mas não havia sinais de luta ou desordem. Moore e os outros começaram a procurar ao redor da ilha. Encontraram um registro diário que detalhava as atividades dos guardiões até 15 de dezembro. As últimas entradas eram estranhas, mencionando fortes ventos e ansiedade crescente entre os homens. Marshall, normalmente um homem robusto, escreveu sobre estar estranhamente calmo enquanto uma tempestade se aproximava, mas os registros meteorológicos não indicavam nenhuma tempestade nessa data. A investigação oficial concluiu que os homens provavelmente foram varridos para o mar por uma onda gigante enquanto tentavam assegurar equipamentos durante uma tempestade. No entanto, isso não explicava por que um dos guardiões deixou seu casaco pesado para trás, algo improvável dada a severidade do clima. As teorias sobre o que aconteceu aos 3 guardiões variam desde o plausível ao fantástico. Alguns sugerem que foram vítimas de um fenômeno natural incomum, como uma onda gigante ou um deslizamento de terra. Outros acreditam em explicações mais sobrenaturais, envolvendo a lendária maldição das Ilhas Flannan ou até abdução alienígena. Uma teoria popular entre os locais é que os homens foram atraídos por uma sirena, ou espírito que habita as águas, ao redor da ilha. A mídia da época especulou amplamente sobre o mistério, e a história dos guardiões desaparecidos capturou a imaginação do público. Apesar das investigações e das muitas teorias, o destino de James Duckett, Thomas Marshall e Donald MacArthur nunca foi esclarecido. Hoje, o farol de Island Moore é automatizado, mas a história de seus guardiões perdidos continua a fascinar e assustar aqueles que passam pelas Ilhas Flannan. O enigma do farol permanece um lembrete sombrio dos mistérios que o mar guarda e das histórias que, apesar das explicações racionais, continuam a desafiar a compreensão humana.